Você já percebeu que muitas vezes Deus coloca algumas coisas no nosso coração para que a gente venha executar? E a gente sempre já começa olhando para aquilo que a gente não tem. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Roberta e hoje a gente está aqui para conhecer um pouquinho mais a palavra. Se você, assim como eu, um dia pegou a tua Bíblia aí na tua casa, abriu para ler e falou assim, poxa, não entendo nada do que está escrito aqui, fica aqui nesse vídeo junto comigo, de uma forma clara, específica e prática do seu dia a dia. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a história de uma mulher extraordinária no seu tempo. É a história de Jael, gente. Já vou adiantar pra vocês, essa história hoje não é mamão com açúcar não, é pesada, tá? E a história de hoje a gente vai se encontrar em Juízes no capítulo 4, tá? Pega a tua Bíblia aí, pega a tua caneta, pega teu caderninho, tenha esse hábito de anotar sua Bíblia, de anotar no seu caderno suas dúvidas, suas questões. Grife tua Bíblia, porque é assim que a gente aprende, gente. A gente precisa ler em voz alta, se colocar ali no cenário, né? E tentar adentrar no máximo possível dentro da história para que a gente possa absorver tudo que ela tem pra gente, tá? Então vamos ler, não vou ler tudo, obviamente, mas eu vou parte por parte aqui pra gente poder estar junto nessa história aqui, pra gente ver os aprendizados dela sobre hoje, tá bom? Primeiramente, essa história vai começar falando sobre Débora e Baraque. Ué, mas não era sobre Jael? Sim, gente, Jael vai aparecer ali na história, você vai entender. Débora era uma mulher que no tempo dela, ela exercia o cargo de juíza. Então ela era uma mulher muito respeitável, era uma mulher de um alto escalão, onde as pessoas a procuravam para que ela ajudasse as pessoas nas suas causas. Então ela ajudava a resolver os seus conflitos ali. E no tempo dela, né, gente, pensamos ali no tempo de antes de Cristo, né, as mulheres não exerciam cargos tão altos como o de Débora. Então sim, Débora era uma mulher muito importante para sua época. E além de ser uma juíza, Débora também era profetisa. Boca de Deus na terra, né, gente? Olha, a mulher era profeta. Atendia o povo debaixo de uma grande palmeira, que era como se fosse o lugar de atendimento dela, e as pessoas subiam até esse lugar para poder se consultar com Débora. E um certo dia ela foi e pediu para chamar Baraque. Baraque, ele era um comandante do exército, aonde o Senhor ele tinha uma mensagem para Baraque. Para você entender o contexto aqui, se você vai ler aqui do capítulo 4, você vai entender que o povo estava vivendo um momento de muita aflição. Porque todas as vezes que o povo deixava o Senhor, abandonava o Senhor entregava eles nas mãos dos seus inimigos para que eles pudessem enxergar que a segurança deles dependia exclusivamente do Senhor. Então todas as vezes que eles abandonavam o Senhor, seus inimigos vinham sobre eles e aí eles sofriam, eles se arrependiam e se voltavam ao Senhor, e o Senhor levantava um libertador para que eles pudessem voltar a ter paz e segurança na sua terra. E naquele tempo Deus iria levantar Baraque para que esse ofício fosse feito, para que através da vida dele o Senhor desse a vitória para o povo de Israel ali e tirasse toda aquela aflição dos seus inimigos. E aí quando Débora mandou chamar Baraque, ela falou: Baraque, eu tenho uma mensagem de Deus para você. E aí ela fala aqui no verso 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá, reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu entregarei nas suas mãos. Ou seja, Deus estava dizendo: Baraque, você vai reunir todo o seu exército e você vai guerrear contra aquele povo, e eu vou entregar ele nas suas mãos, vou garantir a vitória para você. E Sísera aqui, gente, guarda esse nome, Sísera, ele era o comandante dos inimigos, né, do exército oposto. E o Senhor iria entregar ele nas mãos de Baraque. Então o Senhor falou: vai lá, tô com você, você vai ser vitorioso através de mim, eu vou garantir a vitória para o povo. Então fique tranquilo, só me obedeça e vai. Porém, Baraque falou para Débora: se você não for comigo, eu não vou. Ou seja, Baraque não confiou por completo, né, sobre a palavra que o Senhor estava dirigindo a ele naquele momento. O Senhor garantiu a vitória, mesmo assim Baraque não acreditou. Enfim, passa, isso aqui é para outro dia, tá? Enfim, depois que Baraque falou para ela essa palavra, que ela deveria ir com ele para a guerra, ela falou assim: ok, eu vou com você, mas a honra não vai ser sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher.
E quando a gente lê isso aqui, logo a nossa cabeça pensa, bom, Débora e Baraque vai ser Débora. Deus vai entregar os inimigos na mão de Débora, porque ela é a mulher que estaria ali junto com ele. Aí que vem o plot twist da história, gente. Eles foram pra guerra, né? Eles foram ali guerrear com o exército. E aí quando Císera, ele convocou todos os carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, eles foram para o ribeiro que Deus havia dito que eles iriam. Então Débora disse para Baraque, de novo, lá no meio da guerra, prepare-se, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Císera nas suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à tua frente? Débora aqui garantindo novamente, o Senhor está indo à tua frente, confia que a vitória é nossa. Então Baraque desceu o monte Tabor e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Císera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Ou seja, no movimento lá todo da guerra, Císera, que era o comandante do exército inimigo, acabou pulando do carro, do carro ali de guerra, né, da sua época, e fugiu a pé, começou a fugir a pé. E aí os homens começaram a derrotar todos os seus inimigos, mas Císera escapou. Aí, para onde foi que Císera foi? Císera começou a fugir e ele chegou na tenda de uma mulher. Precisamos lembrar que naquele tempo as pessoas nômades, né, que eram chamados, eles não viviam em casas fixas. Eles eram famílias que de época em época eles viviam em um lugar diferente. Então eles armavam uma tenda em um lugar específico, passavam um certo tempo ali, passava aquele tempo, eles desarmavam todo e iam morar em outro lugar. E Jael era essa mulher que morava em tendas. E naquela época era muito comum as mulheres, né, serem encarregadas de montar as tendas das suas casas, das suas moradias. Então Jael era essa mulher. Císera fugiu para a casa de Jael. Jael saiu ao encontro do Císera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Lembrando que Jael, ela era uma mulher que conhecia a fama de Císera. Ela sabia que ele era um homem mau, ela sabia de todo o seu histórico, né, que eles sobrepujavam os povos ali. E ela sabia da fama dele, então ela não concordava com aquilo. Ela meio que fez toda uma cena para manter ele confiante nela e seguro dentro da sua casa, né, que eram as tendas ali naquele momento. Então ela chama ele para dentro e fala: entra, meu senhor, fique à vontade, se deite ali. Pegou uma coberta, cobriu ele, né, fez com que ele ficasse confortável ali naquele lugar. E aí ele pede para ela água, porque ele estava com muita sede, né, obviamente de ter fugido ali do exército que estava perseguindo ele. E ela, na hora, ela não deu água para ele, ela ofereceu leite. Ou seja, ela não fez o que ele estava pedindo. Por quê? Porque a intenção dela não era deixar ele confortável demais. Então ela foi lá, deu um leitinho para ele, cobriu ele novamente, fala: pode ficar tranquilo, não tenha medo, pode ficar aí tranquilinho. E aí ele pegou e falou para ela: olha, fique lá na porta, se alguém aparecer por aqui, fale que você não viu ninguém, que ninguém passou por aqui, não diga que eu estou aqui. Então quando Císera tá bem confortável ali, achando que não corre perigo nenhum, que tá bem tranquilo e seguro, Jael vai lá, pega as suas ferramentas diárias de trabalho, que nada mais era do que uma estaca e um martelo, que eram usados para fincar as tendas onde ela e sua família morariam, né, nas terras. E ela pega essa estaca, pega esse martelo, coloca a estaca na têmpora de Císera e finca com o martelo. E assim ela acaba derrotando Císera. E realmente ali a palavra de Deus se cumpre, que Císera seria entregue na mão de uma mulher. E essa é a história de Jael. E aí quando a gente vê todo esse cenário, a gente pensa: poxa, mas eu achei que seria Débora, né? Porque a protagonista parecia ser Débora, porque Débora era juíza, Débora era profetisa, Débora é a mulher, né, de destaque ali desse texto. Porém, a gente não espera que realmente haveria uma terceira pessoa anônima, aonde não é conhecido muito pelos seus cargos elevados, ela não é conhecida por algo importante que ela fazia, era ela simplesmente uma mulher dona de casa
que montava tendas num dia comum, usando suas habilidades comuns. Ela foi surpreendida com algo que precisava ser feito, e ela fez usando exatamente as ferramentas que ela tinha no momento. E aí, depois de toda essa explicação, eu quero trazer pra gente agora a forma prática, porque mais do que ler e entender a palavra, nós precisamos praticar. E como que a gente vai praticar se a gente não conseguir absorver todo o contexto? Tem várias lições que a gente pode tirar através desse texto, desse contexto, mas uma lição que eu quero tirar aqui é sobre Jael, porque como eu disse, hoje a gente vai falar sobre ela. Talvez outro dia a gente possa falar sobre Débora, pode falar sobre Baraque, mas hoje eu quero especificamente falar sobre Jael. Jael, ela foi uma mulher totalmente estratégica, que usou as ferramentas que ela tinha, usou o tempo que ela tinha, usou as habilidades que ela tinha para exercer algo que trouxe a vitória para a vida dela, e não só dela, como todo o povo dela. Muitas das vezes a gente acha que tudo que a gente tem é pouco. E às vezes quando Deus ele nos dá uma missão, a gente já começa a olhar para aquilo que a gente não tem. E a gente fica ali olhando, talvez para a Débora, como é que a gente normalmente acha que seria a protagonista. Ah, mas Débora profetiza. Ah, mas Débora é juíza. Débora era mais capacitada. Débora estava lá envolvida com a guerra. Jael era só uma mulher que estava dentro da tua casa, fazendo suas coisas comuns, vivendo sua vida comum. Se Jael olhasse para ela e falava assim, quem sou eu fazer uma coisa tão grande como essa? Jael, ela não olhou para sua incapacidade, olhou para aquilo que ela já possuía e não para aquilo que faltava. Talvez ali naquele cenário, Jael poderia falar, bom, e agora, o que eu vou fazer? Esse homem tá aqui, eu tenho a oportunidade, mas eu não tenho as ferramentas adequadas. Porque Jael não tinha uma espada, Jael não tinha um machado, talvez, que era usado naquela época. Não sei, Jael não tinha uma flecha, mas ela tinha uma estaca e um martelo, e foi exatamente o que ela usou. Por isso, hoje eu quero perguntar para você, assim como foi perguntado para mim quando eu estava fazendo essa leitura, o que é que você tem hoje? O que é que você tem nas suas mãos hoje que você pode usar para executar o intento que está no teu coração? Então, muitas das vezes, a gente olha para as circunstâncias e a gente fala, pô, mas eu ainda não tenho isso, ainda não tenho aquilo. A gente começa a olhar para as nossas incapacidades e esquecemos de olhar para as nossas habilidades. Às vezes é uma habilidade comum, é algo comum que você tem, mas é exatamente esse algo comum que vai ser essencial para poder executar aquilo que você precisa. Então, seja como Jael, seja destemida, seja uma mulher que sabe o que você tem e use isso a teu favor. Jael não olhou para suas faltas, mas ela já olhou para tudo aquilo que ela já carregava. Tudo aquilo que nós precisamos para executar os desejos de Deus na nossa vida já está dentro de nós. E aquilo que não está dentro de nós, Ele nos capacitará para fazer. Para onde você está olhando ainda? Será que você está olhando para o que você ainda não tem, para aquilo que ainda você não possui, e com isso você está deixando de executar aquilo que o Senhor colocou na tua frente, porque você acha que você é incapaz, e você não tem as ferramentas corretas, e você não é eloquente o suficiente, e você não é bom o suficiente, que aquilo que você tem ainda não é bom o suficiente, que você seja assim como essa mulher, destemida. Olhe para aquilo que você tem. Faça com aquilo que você já tem. Não despreze aquilo que você já tem. Deus já colocou dentro de você. Você só precisa colocar para fora e exercer aquilo que Ele está pedindo para você nesse momento. Às vezes, a vida vai nos dar a oportunidade. Nós precisamos usar o tempo a nosso favor. Muitas vezes, se a gente parar e ficar pensando muito, né? Talvez já eu ficasse, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço agora? Aquele homem teria acordado, teria fugido, nada disso seria escrito, porque a história seria outra. Mas não, ela não teve medo, ela usou o tempo com sabedoria e usou as suas ferramentas e habilidades com a sabedoria que ela já possuía, fazendo as suas coisas comuns, na sua vida comum, na sua casa comum, uma mulher totalmente improvável, que foi um instrumento de Deus para cumprir os seus desígnios na vida de seu povo. Espero que você tenha entendido até aqui. Se você não entendeu alguma coisa, me deixe uma mensagem, fale comigo. Me fala aí se você já conhecia a história dessa mulher, se você ainda não conhecia, se você já ouviu falar, se essa explicação foi clara, se não foi clara. Me deixa aqui seu comentário que eu vou gostar muito de ouvir, tá? Até o próximo vídeo. Eu vou escolher aleatoriamente alguns temas ou algumas passagens pra gente poder estar estudando junto. Espero que seja bem na tua vida, assim como tem sido na minha, tá? Um beijo, espero vocês no próximo vídeo.